Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise tática individual aqui no nosso canal. No vídeo anterior, analisamos a estreia do Brasil contra Marrocos e vimos diversos detalhes que fizeram a diferença tanto positivamente quanto negativamente para a seleção brasileira. E hoje vamos dar sequência a essa análise vendo como foi o último compromisso da seleção contra o Haiti. É importante ressaltar que o contexto do jogo é totalmente diferente da estreia, a postura da seleção brasileira foi uma postura diferente, o adversário também era muito mais acessível, e quando temos um contexto diferente, os problemas que o jogo impõe são diferentes, e problemas diferentes pedem soluções diferentes. E é justamente nesses detalhes, nessas soluções diferentes que mora o aprendizado. Então, durante esse vídeo eu vou separar aqui alguns lances importantes para mostrar a tomada de decisão, aspectos táticos individuais que podem servir de aprendizado tanto para jogadores quanto para treinadores. Vamos lá. O primeiro lance que eu separei aqui, ele é um lance de organização defensiva da seleção brasileira e eu acredito que tem alguns comportamentos individuais aqui que vale a pena a gente ressaltar, certo? Então a gente pode ver que o Brasil ele vem se organizando aqui para defender, que tem o Marquinhos retornando, o Danilo voltando, o Casemiro vindo por dentro, Bruno Guimarães Paquetá chegando também, Matheus Cunha dando um suporte aqui, tá o Douglas Santos já começando a perceber a movimentação do cara do Haiti. Então, assim, a seleção brasileira está bem organizada, tem uma superioridade numérica bem tranquila. Então, vamos ver como os comportamentos individuais eles podem interferir tanto para bem quanto para mal num lance que aparentemente a defesa está bem organizada e com superioridade. A gente pode perceber aqui agora, nesse outro frame, que, de certa forma, o Douglas Santos, vendo aquela ultrapassagem que no frame anterior ele já tinha percebido, ele está fazendo o comportamento correto, então ele está comprando aqui a passagem do jogador que vem por fora, né? E ele deve de fato fazer isso mesmo para manter a estrutura organizada. Só que aqui a gente começa a ver um certo problema já. A gente vê a postura do Casemiro, que está, de certa forma, também indo marcar um pouco o fundo e deixando o meio aqui um pouco mais aberto. Então aqui a gente já tem um problema que se tu é volante, tu é meia, tu joga nesse tripé de meio aqui, tem uma função defensiva, numa jogada como essa, sempre é importante a gente dar uma preferência para fechar esse caminho aqui do adversário. Então para isso é importante o monitoramento, dar uma olhadinha para trás, mas que nesse lance aqui acabou dando esse mole, né? Ele tá vindo comprar, digamos assim, a mesma coisa que o Douglas Santos está comprando, que é uma jogada para o fundo. E comprando esse movimento para o fundo, ele acaba deixando disponível aqui o caminho para o meio, né? Tanto que o jogador do Haiti consiga arrastar para dentro se ele quiser, como que ele consiga conectar um passe aqui por dentro, também estaria disponível esse passe, né? Porque o Casemiro não está fazendo esse fechamento. Então aqui temos um primeiro problema aqui do aspecto de vista posicional do volante da seleção brasileira. O Douglas Santos, na minha opinião, ele está fazendo aqui o que ele tem que fazer, que é comprar esse movimento aqui do lateral para defender essa região. Aqui nós já temos um outro problema, que é o segundo problema da jogada e o segundo problema relacionado ao Casemiro, que ele faz uma coisa que não tem necessidade no momento da jogada, da maneira que o Brasil estava organizado, que é ele vir dar esse bote aqui fora da área. Então a gente pensa assim, o Brasil está numa estrutura organizada, o Haiti já vem oferecendo não tanto risco aqui pelo lado do campo, o lateral fez a ultrapassagem, o Douglas Santos comprou esse movimento, o Brasil tem superioridade numérica, não tem necessidade de tu vir dar um bote aqui no lado, sendo que tu não teve um posicionamento inicial, um posicionamento prévio adequado, que era fechando o meio, não tem necessidade de vir dar esse bote aqui, porque a chance do jogador ser driblado é muito grande e um drible aqui pode começar a desestruturar essa organização defensiva que o Brasil tinha, essa superioridade numérica que o Brasil tinha, que é o que acaba acontecendo. O Casemiro vem aqui, na minha opinião, afoito, com uma abordagem aqui totalmente desequilibrada, né? E acaba tomando o drible do jogador do Haiti, poderia ter tomado o passe, mas ele acaba tomando o drible do jogador do Haiti. E a gente pode ver no próximo frame aqui, ó, deixa eu passar, que esse drible já vai gerar agora um desequilíbrio na defesa da seleção brasileira. Porque quando ele toma esse drible aqui, digamos que o Casemiro é eliminado da jogada. Ele ficou para trás da jogada. E isso vai acelerar a jogada do Haiti. Consequentemente, acelerando a jogada do Haiti, esses jogadores aqui que estavam voltando e que caso o Casemiro
atrasasse, segurasse um pouco mais o jogador do Haiti, não deixasse ele jogar para dentro, fechando aquele espaço e aquela linha de passe, esses jogadores conseguiriam retornar tranquilamente e se somar ali ao bloco defensivo, fazendo com que fosse muito difícil o Haiti avançar para a área e criar uma jogada perigosa. Só que quando o Casemiro toma esse drible, através de uma abordagem que não precisava, uma abordagem feita de maneira meio afoita, ele acaba acelerando a decisão, como eu falei, do jogador do Haiti e não permitindo, ou pelo menos fazendo com que esses jogadores agora estejam atrasados na jogada. Eles não estão mais tranquilos para retornar e se juntar ao bloco. Eles já estão correndo atrás dos jogadores do Haiti que estão em vantagem, a princípio vão ficar em vantagem aqui no lance. Então isso, para mim, é uma tomada de decisão equivocada e uma abordagem executada de uma maneira também equivocada, que permite, assim, o Haiti, dentro de uma jogada que não era tão promissora, uma jogada que comece a desequilibrar a defesa da seleção brasileira. Aí a gente tem uma abordagem aqui do Douglas Santos, que ela é uma abordagem, para mim, muito mais no susto, assim, muito mais reflexo da ação do Casemiro, do que propriamente uma tomada de decisão do Douglas Santos de não, vou subir no jogador porque eu acredito que é o que tem que ser feito. Eu acho que ele estava ali correndo para trás, o Casemiro toma o drible, ele não esperava muito, ele tenta meter o pé na bola meio que no susto e acaba tomando o passe aqui e aumentando ainda mais esse desequilíbrio da seleção brasileira, né? Poderia também o jogador do Haiti ter avançado por aqui, mas enfim, ele escolheu dar o passe. A gente sabe já na jogada que esse jogador aqui, ele estava em impedimento. Mas para fins de aprendizado, vamos supor que esse jogador estava nem meio metro aqui, uns 30 centímetros um pouco mais para trás, que colocaria ele em condição de jogo. Vamos supor que isso acontecesse, isso aumentaria muito o desequilíbrio da seleção brasileira. E não vamos pensar assim de, o cara estava impedido, tá tudo certo na jogada então. Não, tiveram comportamentos aqui que foram tomadas de decisão, né, que foram equivocadas, e isso gerou um desequilíbrio da seleção brasileira, que foi salvo, digamos assim, pelo impedimento do jogador do Haiti. O jogador que não se deu conta ali, acabou passando um pouco do limite e acabou ficando impedido. Mas os comportamentos da seleção não foram bem feitos. Então vamos dar prosseguimento aqui, imaginando como se o cara tivesse em condição de jogo. Então, o jogador avança aqui pelo fundo, e aí agora ele já tem uma condição aqui muito interessante, porque ele tem todo esse espaço aqui para entrar dentro da área, né? Então toda aquela estrutura defensiva que o Brasil tinha lá atrás, de superioridade numérica, de jogadores voltando e tudo mais, já meio que foi um pouco por água abaixo, porque esse cara tem uma condição boa de entrar na área, nós temos 2 jogadores aqui já em posição de finalização e tem mais um jogador se projetando. Então toda aquela superioridade do Brasil, aquela superioridade numérica, já não existe tanto, porque o Paquetá já não tem muita função, o Matheus Cunha também não, o Casemiro ficou para trás com aquele bote errado que ele deu, o Douglas Santos no máximo vai conseguir fazer um retorno aqui para tentar atrapalhar o cruzamento, e a gente tem aqui o Bruno Guimarães, que eu acho que é uma peça-chave para que essa jogada fique um pouco mais equilibrada ou não. E esse jogador aqui, o número 15, ele faz esse movimento passando à frente do Bruno Guimarães. Então o Bruno Guimarães está vendo o movimento do jogador número 15. Isso é um fato importante de ser comentado. O Gabriel faz o que ele tem que fazer, na minha opinião, que é sustentar aqui no primeiro pau para tentar defender essa bola de canal aqui ou uma bola para trás. Então acho que ele e o Alisson não tem muito o que fazer, é o Alisson fechar aqui e o Gabriel Magalhães fechar o primeiro pau, e o Douglas Santos tentar atrapalhar de alguma forma aqui o jogador que vai cruzar. O Marquinhos está dividindo a referência, digamos assim, né? Tentando olhar um pouco bola e um pouco o adversário, e o Danilo ainda não começou a se focar nesse jogador, mas a gente vai ver que depois o Danilo vai ter uma outra ação. A jogada, ela tá, digamos assim, um pouco equilibrada. E nesse momento a gente consegue perceber que o Douglas Santos chegou de certa forma num ponto que ele consegue atrapalhar o jogador do Haiti, ele consegue cortar o passe para trás, né, que é uma bola importante aqui, mas a gente consegue ver que o Bruno Guimarães ficou muito focado no quê? Somente na bola. E ele esqueceu, digamos assim, o movimento do jogador número 15 ali, que entrou numa zona perigosa de definição, né? Uma zona aqui bem no eixo do gol. E na minha opinião, esse jogador número 15, ele deveria ser acompanhado pelo Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães deveria dividir a referência para pelo menos atrapalhar um pouco mais o 15. Por que isso aí? Porque isso liberaria o Marquinhos para ficar encaixado no atacante do Haiti e também o Danilo para fazer esse encaixe aqui no jogador que veio um pouco mais para trás, que se aproximou um pouco mais da marca do pênalti. Então a gente pode ver que o não acompanhamento do Bruno Guimarães, mas de novo, reflexo lá daquele desequilíbrio que foi gerado no início.
o não acompanhamento do Bruno Guimarães vai gerar uma superioridade numérica de 3 contra 2 aqui no eixo do gol, que é onde essa jogada provavelmente vai ser definida, ou que o Haiti almeja definir essa jogada. A gente tem uma inferioridade numérica aqui agora, porque o Bruno Guimarães acabou ficando focado aqui numa região que não é uma região decisiva para esse cruzamento. A região decisiva para esse cruzamento é aqui esse eixo do gol, não à frente aqui do primeiro pau, né? Se a gente fosse fazer uma linha imaginária, o Bruno Guimarães está à frente da linha do primeiro pau. Então, acho que o acompanhamento ali poderia estabilizar um pouco mais aqui a área da seleção brasileira. Aí o que acontece? O Danilo fica encaixado no atacante que estava inicialmente perto do Marquinhos, que o Marquinhos estava dividindo a referência, né? Então o Danilo encaixou nele, porque foi o cara que ficou mais próximo ali e aparentemente é o jogador de referência do Haiti, né? O Marquinhos ficou preocupado com o jogador que se projetou para cá e que o Bruno Guimarães não acompanhou. E esse terceiro jogador fez um movimento para trás e acabou ficando livre na marca do pênalti. Então, se a gente tem uma bola que fosse alçada aqui para trás, mais ou menos nessa zona aqui, ó, que não é uma bola impossível, na verdade é uma bola bem provável de ser feita caso o jogador ali tenha uma qualidade boa, a gente teria esse jogador numa condição muito interessante para conseguir cabecear para o gol e fazer o gol, porque ele estaria no eixo do gol, né? Então acredito que dentro do desequilíbrio que foi criado na seleção brasileira, a área não foi defendida da melhor forma. Precisava ter um encaixe mais individual nesse jogador, e esse encaixe mais individual passaria principalmente pelo acompanhamento do Bruno Guimarães e não ele ficar focado somente na bola, que eu acho que foi o que prejudicou um pouquinho aqui essa composição de defesa. Mesmo assim, essa bola foi cruzada e acabou passando aqui do jogador do Haiti, que estava bem posicionado para fazer o gol. Daqui a pouco ele poderia ter pego um posicionamento pelo segundo pau e ter feito o 10 entrada aqui na marca do pênalti. Isso aumentaria ainda mais a chance de gol do Haiti, né? Daria mais opções ainda para o jogador que estava cruzando. Mas acabou que o desfecho não foi o melhor, o cruzamento não foi o melhor também, e o Brasil conseguiu passar ileso nesse lance. Então esse é um ponto muito importante na minha opinião. Não é porque o gol não aconteceu, que o jogador estava em impedimento, ou que o cruzamento passou por todo mundo, que o Brasil defendeu bem essa jogada. Na minha opinião, o Brasil se expôs num lance que estava, de certa forma, equilibrado, com superioridade numérica, e depois, dentro do desequilíbrio, não tomou as melhores decisões para conseguir proteger ali o eixo do gol no cruzamento. E acabou tendo essa questão aí do cruzamento passar por todo mundo e também do jogador estar em impedimento. Vamos lá para o segundo lance, então. Aqui a gente tem um contra-ataque se iniciando do Brasil, né? A gente tem a bola com o Paquetá. E aqui a gente vai falar não só para meias, volantes e tal, mas sim para qualquer jogador de uma equipe, porque isso que eu vou dizer é uma coisa que ela é inerente a todos os jogadores, né? Que é a questão da forma mais simples e mais utilizada de conexão entre os jogadores dentro de uma partida, que é a questão do passe. Então a gente pode ver que o Paquetá ele tem uma certa liberdade aqui para conseguir dar o passe. E quando a gente tem essa liberdade que o Paquetá tem, é muito importante que a gente consiga oferecer para o jogador que vai receber a bola uma boa condição de continuidade para ele na jogada, para que ele possa ter tempo, espaço para tomar também uma boa decisão. Então, se tu tem à disposição esse tempo que o Paquetá tem aqui, já dá esse passe no pé da frente do Bruno Guimarães, para que ele tenha uma condição melhor de continuidade na jogada, para que ele possa continuar acelerando essa jogada. E a gente percebe que no momento do passe aqui, o Bruno Guimarães ele está até abrindo o corpo dele, está se perfilando aqui um pouco mais para fora, justamente para receber a bola nesse pé direito aqui, que é o pé da frente dele já, que facilita muito a jogada. A gente vê que o Bruno Guimarães está bem livre aqui, então ele recebendo essa bola no pé direito da frente, já dominando direcionado, essa jogada vai ter um desfecho mais rápido, um desfecho mais eficiente. Então, se tu tá jogando e tu consegue ter esse tempo, esse espaço, essa liberdade de já dar o passe no pé da frente do teu companheiro ou no pé que ele precisa para dar a melhor continuidade para a jogada, já faz isso. Não dá o passe no pé de trás, não dá o passe no pé que é menos vantajoso para a jogada. E aqui a gente tem o Paquetá dando esse passe, a gente vai ver, no pé de trás. Ó. Então o Bruno Guimarães que estava fazendo um perfilamento para esse lado, para já sair aqui para frente, acaba tendo que trocar aqui a decisão
e receber com a perna esquerda ficando de costas para onde ele gostaria de ir. Então isso aqui é um detalhe pequeno, mas é um detalhe que faz a diferença muitas vezes dentro do jogo de alto nível. Então para essa jogada, até a jogada vai transcorrer bem, né? Mas se tu tem se tu tem tempo, espaço para dar o passe no pé da frente do teu companheiro, faz isso que tu vai acelerar muito também a jogada. Acho que nesse ponto aqui o Paquetá deu uma equivocada, né? Mas beleza, no fim das contas o Bruno Guimarães domina aqui pela esquerda, aí a gente consegue perceber, né, que o fato dele ter que fazer aquele giro por fora permite que os jogadores do Haiti retornem. Se o passe tivesse sido no pé da frente e ele tivesse conseguido dominar direcionando para frente já, acelerando a jogada, provavelmente os jogadores do Haiti, esses dois aqui que eu selecionei, estariam mais para trás. Mas beleza. Para o contexto da jogada, a jogada ainda vai acontecer bem. E aí eu começo a destacar aqui um outro ponto que é muito importante, principalmente para atacantes. Atacantes, extremas, jogadores que fazem o famoso facão, né? Então a gente tem o Rafinha aqui, que ele já está, digamos assim, no limite do impedimento, ele já está no limite da linha do último defensor. E aqui a gente não consegue ver, mas tem bastante profundidade no campo, né, para ele fazer esse movimento de facão. Só que ele tem que tomar alguns cuidados por já estar no limite do adversário e o Bruno Guimarães ainda não estar na posição do passe, né? E qual que é esse principal detalhe que o Rafinha precisa cuidar? É a questão do movimento dele, né? Da direção do movimento dele, do ângulo do movimento dele. A gente percebe que o Bruno Guimarães está armando aqui o passe, que essa bola vai ser colocada em profundidade, mas que o Rafinha ele faz um movimento só para frente, né? E aí quando o jogador faz o movimento só para frente, já estando no limite do último defensor, muito provavelmente ele vai acabar se colocando numa condição de impedimento. Então aqui nesse lance era muito importante que o Rafinha tivesse feito o mínimo da angulação do movimento para depois partir em velocidade. A gente chama do movimento em L, né? Que é fazer esse famoso L aqui para infiltrar. Acredito que não seria necessário fazer uma corrida na direção do 4 e depois quebrar. O lance não pedia um movimento tão marcado assim, mas uma simples angulação aqui, de correr um pouquinho nessa direção e depois acelerar, já colocaria ele numa condição legal e não numa condição de impedimento. Porque digamos que nessa perna aqui do movimento, esse jogador vai dar uma passadinha a mais. E aí ele vai estar tranquilamente aqui numa condição legal de jogo para depois acelerar, e isso não vai prejudicar ele para que ele consiga pegar a bola na frente. Pelo contrário, ele vai estar em velocidade, ele vai estar em movimento. Quando o jogador vai só para frente, muitas vezes ele faz o quê? Ele vai controlando a passada, segurando a passada para não ficar impedido. E esse segurar a passada tira um pouco de velocidade do jogador. Agora, se ele inicia o movimento, por mais que seja em diagonal, ele consegue acelerar, 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 acelerar e acelerar mais ainda. Então isso garante ainda uma vantagem de movimento para o jogador nesse tipo de facão, né? E a gente consegue perceber que na hora do passe, aqui no contato do Bruno do pé do Bruno com a bola, o Rafinha, aparentemente, ele está aqui um pouco à frente da linha do defensor, né? Essa câmera não é a melhor câmera para a gente cravar isso aí, até não teve o impedimento semiautomático nesse lance na transmissão da Copa, porque não foi gol, né? O Rafinha depois ele erra a cavada, então a gente não sabe se de fato ele estava impedido, mas aparentemente estava. No campo foi marcado impedimento. E a gente vê que são poucos centímetros, mas que eles podem fazer a diferença para um jogador estar em condição legal ou não. Acredito que, de novo, se ele tivesse feito primeiro assim e depois assim, nem tanto marcado, né? Feito mais na diagonal aqui, certamente ele não daria nem margem para o bandeirinha marcar o impedimento, porque ele estaria, não digo bem atrás, mas ele estaria visivelmente atrás do jogador do Haiti. Então, essa questão do movimento angulado, do movimento em L, é uma questão muito importante para os atacantes, às vezes, estarem em condição de receber o passe e também não dar margem para o bandeira marcar o impedimento, como foi nesse lance aqui. Aqui uma outra câmera, vamos tentar fazer um VAR aqui, que nem o do Campeonato Brasileiro, né? Tentar cravar aqui as linhas, aonde que pegaria no gramado e usar essa linha de referência aqui, ó. Vamos ver se eu estou habilitado aqui a trabalhar no VAR. Não tem como saber, né? Não tenho essa capacidade ainda. Mas assim, o impedimento no campo foi marcado, como eu falei, né? Quando o jogador faz esse movimento só para frente,
ele acaba dando margem para o Bandeira, porque aqui pode tanto estar impedido como não estar. É questão de 1 centímetro ou outro. Se ele tivesse feito o movimento dessa maneira, primeiro para cá e depois para cá, certamente ele não estaria em impedimento. Ficaria bem visível porque ele ia estar mais ou menos aqui assim. E aí a gente poderia cravar, o Bandeira também não marcaria, e aí ele estaria em condição de jogo, né? Então, essa de novo, mais uma vez, essa questão do movimento em L, do movimento angulado, ela é muito importante para os jogadores que fazem o facão e atacam as costas da última linha defensiva. Vamos falar agora do primeiro gol da seleção brasileira, que tem alguns detalhes aqui importantes de serem comentados. Inclusive, relacionando com o vídeo anterior, se tu não viu o vídeo anterior, vai lá dar uma olhada. Eu comentei sobre o domínio direcionado do Vinícius Júnior em um dos lances que poderia ter garantido o primeiro gol da seleção brasileira e a abertura de placar do jogo contra Marrocos. E aí vamos ver qual foi a importância do domínio direcionado para esse gol aqui da seleção brasileira. Então a gente tem o Matheus Cunha retomando uma bola aqui para o Brasil, né? Então uma situação de contra-ataque. Ele retoma a bola e entra numa condição de passe aqui muito parecida com a que eu falei aqui anteriormente, né? E o Bruno Guimarães de novo está fazendo já aqui uma abertura de corpo, né? Tá se perfilando aqui para tentar receber essa bola no pé direito. Então ele está mais uma vez posicionando o corpo dele para receber no pé que mais vai dar condição dele dar uma boa continuidade para a jogada, dele acelerar a jogada, né? Não permitir que os jogadores aqui do Haiti retornem. Então vamos ver como é que foi o passe do Matheus Cunha agora. Ó, passe no pé da frente, passe no pé direito. Isso aqui é um detalhe muito importante e muitos jogadores acabam pecando nisso, como a gente viu no lance anterior, como a gente viu no vídeo anterior. Então isso aqui é muito importante para a jogada. O Bruno Guimarães dominando com o pé direito e já direcionando para frente, ele não vai permitir que esses jogadores retornem com tanta facilidade. A gente consegue ver aqui na postura já do jogador do Haiti que ele está numa postura de muita velocidade, porque ele já viu que o Bruno está em muita vantagem, então ele precisa acelerar muito para retornar. Se o Bruno tivesse dominado com a perna esquerda e fosse fazer esse giro, esse jogador ia estar voltando até num trote um pouco mais tranquilo, porque ele saberia que ele conseguiria chegar a tempo. Então essa questão do passe no pé da frente e do domínio direcionado, ela é muito importante. Vamos ver o desfecho da jogada e o que o Bruno faz agora com esse bom passe que ele recebeu e com o bom domínio dele. Ó, naturalmente, ele tem um tempo e um espaço maior para conseguir fazer o melhor gesto possível. A gente consegue ver que esse gesto técnico dele aqui de passe é um gesto de alguém que conseguiu preparar bem a sua ação. Não é um gesto feito na corrida, um gesto feito de qualquer jeito, é alguém que olhou para onde quer passar, para quem quer passar e qual pé do companheiro tu quer passar. Só que essa liberdade, esse tempo e espaço, que é o mais importante no futebol, ele só está tendo porque ele recebeu um passe no pé da frente e o companheiro deu a oportunidade dele dar uma boa continuidade na jogada. E os jogadores do Haiti nem conseguiram retornar ainda. Então os caras estavam acelerando ali, estavam tentando retornar, só que com toda essa força eles não chegaram nem perto de atrapalhar a ação do Bruno Guimarães. E aí ele vai tentar dar esse passe aqui no pé da frente do Vini, e vamos ver como é que foi o desfecho do passe. Mais um passe exatamente no pé da frente. E isso vai de novo deixar os defensores aqui do Haiti mais para trás ainda na jogada. Então os caras que estavam acelerando para tentar chegar no Bruno, não conseguiram chegar, o Bruno encaixou mais um passe, os caras de novo muito longe, e aí a gente pode falar assim, Flávio, mas o Vini não tá pifado, ele não tá numa condição aqui que ele vai fazer o gol. Mas a gente sabe que colocar o Vini nessa condição, permitindo que ele acelere aqui para frente ou que ele traga a bola para cá como ele trouxe e entre na área com mais liberdade, isso já é uma baita vantagem. Então a vantagem no jogo de futebol, gente, ela não é só botar o companheiro na cara do gol. Muitas vezes a vantagem é isso aqui, é tu não permitir que os outros jogadores retornem para o bloco, é tu fazer com que o adversário defenda só com um, só com dois, ou só com 3, mesmo que seja contra 2, nem sempre as vantagens vão se configurar em superioridade numérica. Às vezes, ter o Vinícius Júnior, e esse aqui eu não consigo ver se é acho que é o Rafinha ainda, não tenho certeza agora, mas ter 2 jogadores da seleção brasileira contra 3 do Haiti já é uma grande vantagem. Então, mesmo o Vini não saindo na cara do gol aqui,
através do passe do Matheus Cunha no pé da frente do Bruno, do domínio direcionado do Bruno e do passe no pé da frente do Vini, ele faz com que o time do Haiti não consiga retornar. E isso aqui sim é uma vantagem para a seleção brasileira. Tanto que o Vini consegue trazer a bola para esse ponto. Ele sai lá daquele ponto que ele estava, conduz aqui por fora para cá, não foi pelo meio dos defensores, afundou toda a defesa do Haiti dentro da área, e agora que está chegando aquele volante lá que estava correndo desesperado atrás do Bruno Guimarães. Então, vocês acham que o Vinícius Júnior pegar a bola dentro da área, numa situação de 1 contra 1, mesmo que tenha cobertura, mesmo que tenha um cara chegando atrasado, será que essa situação aqui não é boa, se tratando de Vinícius Júnior, que num contexto até mais difícil, com mais jogadores do Marrocos dentro da área, conseguiu fazer o gol no jogo passado? Isso aqui é uma situação de vantagem, que mostra aquilo que eu falei. Nem sempre a vantagem é o jogador sair cara a cara com o goleiro livre. Então, a partir daqui a gente sabe o que acontece, né? Ele vem, vai trazer para dentro, finalizar e vai sair o gol da seleção brasileira. Então, olhem como esse detalhe do domínio direcionado no pé da frente, do passe no pé da frente, no domínio direcionado para frente, acelerou a jogada da seleção brasileira a ponto de não permitir com que os jogadores de meio campo do Haiti voltassem e permitir que o Vini Júnior trouxesse toda a defesa do Haiti para dentro da área, numa situação que é muito confortável para ele. Então, sim, esses comportamentos de domínio direcionado e passe no pé da frente geraram vantagem para a seleção brasileira, que acabaram ocasionando o gol aqui, que abriu o placar. E vamos agora para o último lance, para o segundo gol da seleção brasileira. E, cara, se tu é jogador e tu não domina esse conceito aqui agora, ou se tu é treinador e tu não treina esse conceito na tua equipe aqui, tá para trás. Porque esse aqui é um momento muito importante do jogo de futebol, é um dos momentos de definição que mais acontecem, um momento de desequilíbrio do adversário que precisa ser aproveitado, que durante uma partida acontece inúmeras vezes, eu posso garantir porque toda a minha trajetória como treinador, quanto os atletas de consultoria que eu trabalho, eu consigo ver nos jogos que isso aqui acontece inúmeras vezes na partida, muitas vezes os atletas tomam as decisões erradas ou as decisões menos vantajosas e acabam perdendo a oportunidade de fazer um gol, de dar uma assistência numa jogada que ela é, digamos assim, não digo simples, mas é uma jogada clara de se resolver e que tem grandes chances de dar certo pelo desequilíbrio da defesa adversária. Então vamos lá, vamos ver como é que foi aqui o segundo gol da seleção brasileira. A gente tem uma retomada de bola do Paquetá, que por sinal jogou muito bem nessa partida, né? Então ele retoma a bola aqui do 21 e vai iniciar a transição da seleção brasileira, tá? Ele já conecta o passe no pé da frente do Vinícius Júnior, então eu não vou mais falar sobre isso, tá? Acho que já ficou bem entendida a importância desse fator para vocês. Ele conecta o passe aqui no pé da frente do Vinícius Júnior e o que vai acontecer agora na jogada é muito determinante para que essa jogada tenha um desfecho positivo. Aqui eu acredito que está bem claro assim para todos vocês, né, que esse é um momento muito nítido de desequilíbrio da defesa do Haiti. Por quê? Porque primeiro é um 3 contra 3, então por mais que não seja uma superioridade numérica do Brasil, é uma igualdade numérica que não é interessante para a defesa. A defesa ela está correndo para trás, todos os jogadores correndo para trás, e existe muita profundidade tanto para a defesa correr em direção ao seu gol, a sua meta, quanto para os jogadores do Brasil acelerarem para o espaço. Então é um momento muito claro de desequilíbrio da defesa e que o que for feito pelos jogadores brasileiros agora vai ser determinante para aproveitar esse desequilíbrio ou não. O que o Vinícius Júnior fez e o que eu acredito que seja o fundamental, o principal fator para que essa jogada tenha um desfecho positivo. É essa bola aqui andar no corredor central. O que é o corredor central? A gente tem uma divisão mais tradicional, digamos assim, no campo, né, de 3 corredores. O corredor lateral e o corredor central. Lateral esquerdo, lateral direito vai depender do ponto de vista que a gente vai analisar. Mas tem esses 3 corredores. Então, numa situação de contra-ataque, é muito importante que essa bola ande no corredor central. Ah, Flávio, mas o Vinícius Júnior ele já está no corredor central, ele pode trazer a bola só aqui então que está tudo certo. Não é tão simples assim, porque ele precisa trazer essa bola para o corredor central para permitir que os outros jogadores ocupem os corredores laterais, ou pelo menos laterais em relação ao eixo da bola, né? Então, o Vinícius Júnior trazendo a bola para cá, ele vai permitir que o Matheus Cunha faça um movimento ou para cá
ou o movimento assim, né? Tanto faz aqui a questão da angulação. Não é que tanto faz, não é o determinante aqui. Mas vai haver uma troca, né? O Vinícius Júnior traz a bola para um eixo e o Matheus Cunha oferece esse posicionamento, essa opção de passe no outro eixo. E assim o jogador da bola acaba tendo o leque de mais de uma opção. Tanto a opção pelo lado direito, quanto a opção para o lado esquerdo. E também a opção pelo corredor central, através de uma finalização. Vamos ver como é que essa jogada foi se desenrolando. Aqui a gente consegue ver bem, né, que o Vinícius Júnior está fazendo essa trajetória aqui. Então, mais do que só o próprio posicionamento, porque, Flávio, o Vinícius Júnior está na esquerda e o Matheus Cunha na direita ainda, mas a trajetória de movimento deles é uma trajetória interessante, entendeu? É uma trajetória do Vini trazendo para dentro, a trajetória do Vini ela é para dentro e a trajetória do Matheus Cunha é para fora. Então, em determinado momento, o Vinícius Júnior vai ter esse leque de opções que eu comentei. Ele vai ter o passe lá na direita, ele vai ter o passe aqui pela esquerda no movimento do Matheus Cunha, e caso os adversários se preocupem só com os movimentos dos jogadores sem bola e baixarem mais ainda, ele vai ter a opção de carregar essa bola e daqui a pouco entrar numa posição de chute. Se os jogadores descerem muito até a linha da grande área e o Vinícius Júnior for levando, ele vai entrar numa posição de finalização. Então, essa condução para o corredor central, para conseguir abrir o leque de duas opções, uma em cada lado, é fundamental nesse momento de desequilíbrio do adversário, nesse momento de transição ofensiva, nesse momento de contra-ataque. Então, se tu é jogador e tu não sabe isso, que quando uma bola cai no teu pé, no momento de desequilíbrio, tu precisa fazer essa bola andar no corredor central, tu tá para trás. Se tu é treinador e tu não treina esse tipo de situação, orientando os teus jogadores a fazerem esses movimentos e ao portador da bola ou a bola andar no corredor central, tu tá deixando de aproveitar os momentos de desequilíbrio que acontecem todo jogo, inúmeras vezes. Então aqui a gente tem uma ação interessante do Vinícius Júnior trazendo para dentro e um movimento interessante do Matheus Cunha vindo para fora. Digamos que uma coisa também puxa a outra, né? Porque se o Vini traz para dentro, ele meio que manda a mensagem para o Matheus Cunha que ele precisa vir para fora, né? Que ele precisa fazer esse movimento aqui para fora. Caso o Vini trouxesse só para frente, não ficaria claro para o Matheus Cunha, ou ficaria até inviável do Matheus Cunha fazer uma ação para cá. Porque como é que ele vai vir para a trajetória do cara que está conduzindo a bola? O Matheus Cunha teria que fazer um movimento mais reto aqui, aquele jogador lá praticamente perderia, né? A condução estaria sendo feita aqui, o Matheus Cunha fazendo esse movimento e aquele jogador lá fica praticamente inutilizado, né? Agora, quando tu traz para dentro, tu te aproveita daquele jogador e abre uma margem para esse jogador que dá uma outra opção. Então, mais uma vez, tu abre o teu leque, tu amplia as tuas opções, ainda tendo também a opção de carregar e finalizar. Então, aqui foi uma solução muito interessante da seleção brasileira, aproveitando esse desequilíbrio da seleção do Haiti. O momento do passe, né? Então a gente tem o passe do Vini saindo nessa direção, o movimento do Matheus Cunha nessa direção. Então, se a gente quisesse também, se o Vini quisesse, poderia ter forçado um passe lá para esse jogador aqui, que de novo eu não sei se é o Rafinha, ainda acho que é o Rafinha, né? Ou no pé da frente, acho que não seriam as melhores decisões essas da seta vermelha, né? Para mim a decisão que ele tomou foi a melhor, porque é onde tem um canal de passe aqui e o Matheus Cunha entrando numa posição boa, assim, de vantagem. Já vou até complementar sobre esse jogador aqui. Mas a gente consegue perceber que as próprias setas, elas já configuram as opções que o Vini tem. Opção tanto na direita, quanto para a esquerda, quanto de carregar mais. Se ele tivesse trazido a bola só nesse sentido, ele não teria essas opções aqui. Então, digamos que o contra-ataque aqui foi bem aproveitado. E aqui só para mostrar, né, a questão do Matheus Cunha recebendo em vantagem. Aqui sim uma vantagem que é colocar o companheiro na cara do gol. Por isso que eu digo, né, esses momentos de desequilíbrio da defesa, esses momentos de transição, de contra-ataque, eles são muito importantes porque nesses momentos do jogo é quando tu consegue muitas vezes colocar o teu parceiro na cara do gol, porque tem menos adversários envolvidos na jogada, tem mais espaço para aceleração. Então a tomada de decisão ser criteriosa, ela ser bem feita, bem executada nesses momentos,
é fundamental para que o jogador consiga daqui a pouco dar uma assistência, fazer um gol numa partida. É mais fácil tu definir, compor essa jogada e tomar decisões nessa jogada do que daqui a pouco tu tá apostado no campo do adversário contra 10 jogadores, contra 2 linhas de 4, onde tu vai ter que fazer uma série de desequilíbrios no adversário para daqui a pouco chegar numa posição de cruzamento ou numa posição de finalização na entrada da área com jogadores na tua frente. Então, por isso que esse momento é tão importante e grande parte dos gols acontecem nesse tipo de situação, porque tu consegue colocar o teu companheiro na cara do goleiro, né? Sem ali ter o adversário atrapalhando. E aí o Matheus Cunha fez aqui o segundo gol da seleção brasileira. Essa câmera mostra bem, né? Eu vou mais uma vez reforçar, porque, que nem eu disse, esse lance aqui ele é muito, muito importante mesmo, é um conceito fundamental. Se o Vini traz a bola nessa direção aqui, ele praticamente mataria esse jogador aqui. Ele teria que se associar somente com o Matheus Cunha. O Matheus Cunha tem que fazer um facão provavelmente aqui, ou um facão reto aqui. Também o Vini Júnior trazendo nessa direção, ele iria colocar esse jogador aqui na jogada, então aí o Haiti defenderia com 3, né? Porque esse jogador aqui ia se aproximar, e aí não seria uma jogada tão interessante, porque o Vini iria reduzir as opções dele. No momento que ele traz para dentro, ele vai cada vez mais se afastando desse jogador, e aí ele vai tirando esse jogador, ele coloca esse aqui na jogada, esse aqui de qualquer maneira estaria, né? O Matheus Cunha estaria de qualquer maneira, e ele traz a defesa somente para essa dupla aqui do Haiti. Então, olha como a relação numérica, trazendo a bola para o meio, ela vira uma relação de 3-2. Mais vantagem ainda para a seleção brasileira. Se ele tivesse conduzido nessa direção aqui, ele perderia esse cara, traria esse jogador, e aí o 3-2 seria da seleção do Haiti. Seria um 2-3. Ainda poderia mesmo assim sair o gol? Sim, no futebol tudo pode acontecer, mas a chance diminuiria drasticamente se ele tivesse tomado a trajetória amarela aqui, né? Como ele tomou a outra trajetória e levou essa bola para o corredor central, ele ampliou as possibilidades dele. Flávio, qual uma outra possibilidade dessa jogada? Ou melhor, se ele tivesse dado o passe aqui no Matheus Cunha na frente, seria uma boa decisão, porque a bola andaria no cara do centro e ele poderia fazer um movimento por aqui e o Matheus Cunha dar o passe lá no cara da direita. Poderia também. Seria uma decisão que, pela lógica da jogada, geraria vantagem numérica. Qual que eu acho que é o problema e por que eu não tomaria essa decisão ou não orientaria um jogador a tomar essa decisão? Porque dando esse passe aqui, a chance de tu errar esse passe, de tu dar ele no pé de trás do cara, perder o compasso, dar muito na frente, ou dar o passe para o cara que está em velocidade de progressão e o cara se atrapalhar no domínio e deixar a bola escapar, a chance disso acontecer é grande, entendeu? Então não tem por que tu correr esse risco de transferir a bola para o cara, transferir a bola para um companheiro, para ele dar continuidade e tu te projetar sem bola, se tu tem essa possibilidade de tu trazer a bola para dentro em segurança, porque tu vai estar conduzindo a bola, e a gente sabe que conduzir a bola com liberdade é muito menor a chance de tu perder o controle da bola do que tu dar um passe no cara que está em movimento, correndo para frente e que vai ter que dominar para frente. Então não faz muito sentido dar o passe no jogador que está se projetando no meio. Conduz essa bola para o meio e faz o cara movimentar sem bola. Então acho que esse desfecho é mais interessante para a jogada. Mas vamos supor que tivesse um jogador do Haiti aqui atrapalhando. Aí faria mais sentido dar o passe. Aí tu dá o passe, porque digamos que essa condução aqui ela vai estar bloqueada, né? Tu não vai conseguir conduzir para o meio, e aí se tu for driblar o cara para depois trazer, tu vai perder muito tempo. Então, se tivesse um jogador aqui, daí faria sentido esse passe no Matheus Cunha para esse jogador aqui se projetar sem bola e tentar manter essa vantagem, né? Mais uma vez aqui, ó, trajetória do Vini para dentro, trajetória do Matheus Cunha para fora, movimento lá. Digamos que para não ficar também, não criar dúvida, né, de corredor central, corredor lateral, onde é que começa, onde é que termina o corredor central, talvez essa não seja a melhor definição. A definição seja, no fim das contas, tu ter esse triângulo aqui de possibilidades. Uma possibilidade de passe para lá, uma possibilidade de passe para cá e uma possibilidade de avanço por dentro para conseguir finalizar, que é o que o Vinícius Júnior conseguiu aqui nessa jogada. Ele tem a possibilidade do passe aqui, na verdade o passe aqui assim, né?
tem a possibilidade do passe lá e tem a possibilidade de avançar. Ele tem esse triângulo aqui, que é, digamos que, o que o jogador precisa almejar nesse tipo de jogada. Ele precisa se colocar nesse tipo de situação. Opção pela direita, opção pela esquerda, opção pelo centro. E para isso ele precisa muitas vezes sair do ponto que ele está para lá, sair daqui para cá. Às vezes vai ser um pouco mais lateral para vir mais para dentro, um pouco mais daqui para vir mais para cá. Às vezes vai ser um pouco mais sutil, como foi o do Vinícius Júnior, mas a lógica é mais ou menos essa que foi explicada aqui, certo? E era isso, galera. Quando a gente analisa uma partida somente pelo resultado, a gente acaba deixando passar vários detalhes que são valiosos, né? Uma riqueza de informações que é bem importante. Mas quando a gente se debruça nesses detalhes individuais, nesses movimentos sem bola, nessas tomadas de decisão, nesses posicionamentos, no passe no pé da frente, no domínio direcionado, a gente consegue ver a importância que isso tem para cada jogada, né? Para cada vantagem que é estabelecida. E esses lances foram mais um exemplo de como esses pequenos detalhes eles impactam diretamente no desfecho das jogadas. E se você, jogador, tenta identificar esses detalhes dentro do teu próprio jogo, se tu é treinador, tenta criar ambientes como esse, ambientes de desenvolvimento dessas situações dentro do teu próprio treino. E se esse conteúdo agregou valor para ti, deixa o teu like, te inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostam de entender o futebol mais por dentro desses detalhes e nos vemos na próxima análise. Valeu!